Quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, e Ele faz como Ele quer fazer, e ninguém pode impedir. Amém? Diga assim: Deus faz. Abra sua Bíblia comigo no livro Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse texto. Lucas capítulo 14, versículo 25. Eu não dou conta, Emily. Lucas capítulo 14, pega o distraído. Versículo 25. Eu não tenho vocação para isso. Lucas capítulo 14, versículo 25. É o texto que nós vamos ler hoje para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos que eu considero muito importantes para a nossa vida cristã. Todo mundo está com a Bíblia aí? Abriu? Quem não está com a Bíblia pode acompanhar com a gente aqui no telão aqui. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser chamado de meu discípulo, ou não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer ou zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Salta para o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ponto. Respira. Coloca a mão direita assim. Vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Que o Senhor possa usar a minha vida para ministrá-la ao coração dos meus irmãos nessa noite. Que cada ouvido seja aqui agora como uma terra boa, onde a semente da tua palavra é lançada. E que essa terra não seja simplesmente só os ouvidos, mas também todo o entendimento, todo o coração, toda a compreensão dessa pessoa agora seja um terreno bom. A tua palavra é uma boa semente. E que por meio dela hoje se cumpra na vida de cada um de nós todo o teu propósito. E por isso nós te daremos honra, glória e louvor. Fala conosco nessa noite pela tua infinita misericórdia, mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que com Jesus ia uma grande multidão. Isso não é uma coisa incomum. Logo nos primeiros dias do ministério de Jesus, logo nos primeiros feitos do ministério de Jesus, era uma coisa muito comum. Jesus está sempre rodeado de grandes multidões. Outro dia, nós estávamos conversando que Jesus estava diante de uma multidão e ele precisava descansar, queria se retirar dali para poder passar um tempo a sós, para descansar. Ele entra dentro de um barco, ele atravessa o lago para a outra margem, e quando ele chega lá na outra margem, a multidão que foi a pé
já estava lá, porque chegou primeiro do que ele. Ou seja, quem foi a pé chegou primeiro do que quem foi de barco. Para você perceber o tamanho da intensidade do desejo, da fome, da sede, ou seja, qual for a razão que seja, que fazia com que aquelas pessoas se arrodeassem em torno de Jesus, e onde ele estava, sempre tinha uma multidão. É fatídico isso, quando a gente lê, por exemplo, alguns acontecimentos, alguns episódios que envolvem a vida de Jesus, como, por exemplo, o dia em que ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher teve que passar um transtorno muito grande para conseguir ir rompendo a multidão até chegar no lugar onde Jesus estava, porque ela propôs no seu coração: se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. E ela rompeu a multidão, e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Jesus para e diga: alguém me tocou. Quando ele disse isso, os discípulos disseram: Senhor, não faz sentido essa afirmação, só dizer que alguém te tocou. Tem uma multidão na sua volta, onde o Senhor vai, tem gente te oprimindo, te comprimindo, te apertando. Como que o Senhor diz que alguém te tocou? Ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher pôde testemunhar que o milagre realmente aconteceu na vida dela, depois que ela tocou na hora do vestido de Jesus. Então, multidão sempre estava do lado de Jesus. Só que nós precisamos entender que nem toda multidão pode ser chamada de discípulo de Jesus. Há uma diferença muito grande entre multidão e discípulo de Jesus. Há lugares que a multidão vai e que os discípulos de Jesus não vão. Mas há lugar que os discípulos de Jesus vão e que a multidão também não está. Lá em João capítulo 6, não precisa abrir aí, eu peço para o Cauã me ajudar agora. Jesus vai falar sobre multidões que estavam à volta dela, alguém maravilhado de ver tanta gente em volta de Jesus, e a gente muitas vezes imagina: se tem gente é porque é bom, se está cheia é porque é top. E você já viu? Gente chama gente. Você quer ver? Se você estiver passando no lugar, tiver uma multidão de pessoas em torno de alguma coisa, quanto mais gente tem, mais curioso chega. Mais gente que nem eu, que vai lá querer saber o que está acontecendo, como bate um barulho ali, eu saio correndo para ver o que é, subo na laje. É do brasileiro, a gente é curioso mesmo, eu sou um curioso assumido. Eu quero saber mesmo do que está acontecendo, eu vou lá, o que foi aí, bateu, acidentou, machucou. Mas nós vamos ver aqui nos versículos que eu vou mostrar para você que Jesus, ele tem uma capacidade sobrenatural de conhecer a intenção do coração das pessoas. Ele não é como a gente. Ele vê de um jeito e a gente vê do outro. Ou a gente vê de um jeito e ele vê de outro. Ele consegue enxergar mais do que aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Eu estou vendo que a igreja está bem colorida hoje. Todo mundo veio com a roupa colorida. E é só isso que eu consigo ver. Algumas vezes a gente consegue até fazer alguns pré-julgamentos, ou algumas vezes até preconceito, porque a gente se vale daquilo que os nossos olhos estão vendo. Então você olha o comportamento de um, você olha a postura de outro, e talvez seja natural, não é bonito, mas alguém julgar o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está se comportando, o que está levando. A gente não conhece a real intenção do coração da pessoa e a gente se adianta em pré-julgar os outros. Mas Jesus não. Jesus, além de ver o que os olhos estão vendo, ele conhece a intenção que está dentro do coração de quem se aproxima dele. Um dia, num jantar, tinha uma mulher desesperada, pecadora da cidade. Ela se ajoelhou aos prantos, aos pés de Jesus, derramando um perfume caríssimo. E o dono daquela casa, que tinha convidado Jesus para a festa, disse bem assim:
Esse homem não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem é essa mulher pecadora que está adorando nos pés dele. Ele tinha expulsado ela, como se aquele homem fizesse uma suposição de que alguém engana Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você já no início dessa mensagem: ninguém engana Jesus. Ele conhece exatamente a intenção do seu coração quando você se aproximou dele. Ele sabe enxergar o que ninguém enxerga, ele consegue ver onde ninguém vê, ele toca onde ninguém toca, ele faz o que ninguém faz, e nada, por mais interior, por mais escondido que seja, escapa do olhar sobrenatural e poderoso de Jesus. Se ele soubesse quem ele era, como se Jesus não soubesse. Vamos lá, João capítulo 6, versículo 2, Cauã vai colocar para a gente aí. Diz assim, ó: e grande multidão o seguia. Legal. Porque via os sinais que estavam sobre os enfermos. Então, para um pouquinho. Tinha uma multidão que seguia Jesus, mas não é porque queria aprender de Jesus, não é porque queria carregar o fardo de Jesus, não é porque queria receber a palavra de vida eterna que vinha da boca de Jesus. Está ali no texto. Diz que certa multidão o seguia por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele operava. Você quer ver? Anuncia por aí que tem um pregador poderoso que está levantando os paralíticos, ressuscitando os mortos, arrancando o rim com a mão, coloca um rim novo. Quando você pensar que não, está lotado e tem uma multidão atrás. Nós já vimos movimentos assim acontecerem no Brasil. Tem milagre em tal lugar e vai todo mundo para lá. Se aperta, vai no sol quente, não importa se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Por quê? Alguém que está doente descobre que em um lugar tem cura. Não é pecado isso, vai por causa da cura. Só que tem uma questão. Tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus por causa dos milagres e das bênçãos que ele opera. E quando recebem essa bênção, no outro dia vão embora e não voltam mais. Eu já vi muitas pessoas que estavam doentes e vieram até Jesus para serem curadas. E elas foram curadas no domingo. E segunda-feira elas foram embora e nunca mais voltaram. Eu já vi pessoas que estavam com problemas sérios no seu casamento. E veio para a igreja com o casamento destruído. Veio até Jesus. E Jesus restaurou, Jesus transformou, mudou a história. E depois foram embora e nunca mais voltaram. Eu já conheci muitas pessoas que se aproximaram de Jesus para que Jesus resolvesse um problema delas. E depois que Jesus resolveu o problema delas, tchau Jesus, eu estou indo embora, eu não volto mais. Então, alguns dessa multidão estão diante de Jesus por causa dos milagres. E Jesus que está dizendo isso. Ele sabia, ele sabia, ele sabia. Ele conhecia a intenção de cada um. Mas vamos ver mais. Versículo 26, do mesmo capítulo. Está lá. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Está aí. Multidão, diga comigo, multidão. Multidão se ajunta por quê? Porque tem comida de graça. Jesus multiplicou pão e peixe no capítulo 6, e quando o capítulo termina, a multidão quase que dobrou. Por quê? Porque Jesus disse ali: vocês estão me seguindo, não é por causa dos sinais, não é por causa dos milagres, não é por causa das maravilhas, vocês estão me seguindo porque vocês estavam com fome e vocês viram que quem anda comigo não passa fome. Eu multiplico pão, eu multiplico peixe. Então, irmãos, cada um, quando se aproxima de Jesus, tem um motivo. Cada um, quando se aproxima de Jesus, tem uma intenção. Eu vou perguntar, é retórico, não precisa responder, é uma pergunta reflexiva. Qual foi a intenção que trouxe você até Jesus nessa noite? E antes que você diga uma palavra só, ele já conhece exatamente o motivo que te trouxe aqui e que te colocou nesse domingo à noite sentado aqui nessa cadeira. Vou falar de novo.
independente daquilo que te trouxe aqui, Ele conhece exatamente a intenção que colocou você aqui nesse domingo, assentado aqui nessa cadeira. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Ele sabe e Ele vê. Multidão, eu vou colocar no contexto atualizado, vou chamar de frequentador de igreja. Eu quero trazer 2 contrapontos com você aqui hoje, sobre a diferença de um discípulo de Jesus e de um frequentador de igreja. Existem muitas pessoas, aqui não tem, graças a Deus, mas eu ouvi falar que em algum lugar por aí tem. Vamos nessa linha? Frequentador de igreja. Qual que é a diferença de um frequentador de igreja para um discípulo de Jesus? O frequentador de igreja, ele é contado entre a maioria, ele é contado entre a multidão. A Bíblia diz que muitos são chamados. Então os frequentadores de igreja estão por aí. Quantas pessoas vão na igreja domingo à noite, sentam numa cadeira, ouvem uma palavra, cantam uma música bonita, no final deixam uma oferta, deixam um dízimo, e quando o pastor dá a bênção apostólica, ele termina dizendo amém. E depois que ele diz amém, ele vai embora viver uma semana como se fosse um ateu praticante. Não tem vida com Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem disciplina espiritual, não tem obediência, não tem temor, não tem nada. E aí ele diz assim, semana que vem eu volto. E no próximo domingo ele está na igreja de novo, sentado, ouvindo a palavra, cantando uma canção bonita, deixando uma oferta, e no final da bênção apostólica ele se levanta e vai embora, e como se ele dissesse assim, Jesus, tchau, até semana que vem. Essa é a postura de um frequentador de igreja. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que o Senhor não te chamou para ser frequentador de igreja. O Senhor te chamou para ser discípulo de Jesus. E o discípulo, ele vai onde o frequentador de igreja não vai. Ele se mete nos negócios de jejum, de mistério, de glória, de oração. Ele se mete na leitura da palavra, ele se mete numa visita, ele se mete nas coisas espirituais, ele gasta a vida dele em prol da causa do Senhor. E é nessa atividade, é nessa firmeza, é nessa constância, é nesse ritmo que a vida espiritual do discípulo de Jesus é levada. O frequentador de igreja tem um encontro casual com Jesus, mas o discípulo, ele está na presença de Jesus todos os dias. Mal o dia começa e antes dele fazer qualquer coisa, ele já começa agradecendo a Deus. Tudo que ele faz, ele convida Jesus para participar. Irmão, a menos que você convide Jesus para participar de tudo que você faz na sua vida, você não pode dizer que você é um discípulo de Jesus. E eu quero conversar com você nessa noite sobre algumas prerrogativas que o próprio Jesus disse que teria aqueles que fossem chamados de meus discípulos. Eu quero que você olhe para alguém perto de você e diga assim, você é um discípulo de Jesus. À medida que os milagres aumentam, a multidão aumenta. À medida que o pão fica mais robusto, a multidão aumenta. Só que ainda no capítulo 6, nos próximos versículos, pega lá 66, 67, 68, você vai perceber que uma peneira, uma seletiva é colocada. E quando a multidão passa nesse crivo, olha aqui para mim com atenção, quando a multidão passa nesse crivo, só permanece do lado de Jesus quem é discípulo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? E 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Olha aqui para mim. A multidão aumenta com os milagres.
A multidão aumenta com o pão gostoso que Jesus serve, quentinho da padaria do céu. Aí Jesus chama aquela multidão para uma conversa um pouco mais séria. E esse tipo de conversa, quem é só multidão não está afim de escutar. E quando Jesus chama para esse tipo de conversa, quem é só frequentador de igreja não tem paciência de ouvir. E aí aqui Jesus começa a dizer algumas coisas para os seus discípulos, e quando essa conversa é proposta, quando esse assunto é colocado na mesa, um levanta e vai embora, outro levanta e vai embora, outro levanta e vai embora, e quando você assusta o que era uma multidão, se tornou uns gatos pingados no meio do povo. Sobrou só alguns. Jesus talvez pergunta, cadê o povo? Foram embora. Quem queria cura já foi curado e já foi embora curado. Quem queria pão, depois que encheu a barriga, foi embora. Quem ficou? Quem ficou é só discípulo. Então o discípulo de Jesus não é quem chega e sai. O discípulo de Jesus é quem chega e fica. O segredo não é chegar até Jesus. O segredo é permanecer do lado dele. Mesmo quando o crivo da palavra apertar de todos os lados. Porque nós vamos ver que esse discurso de Jesus dá para levantar e ir embora mesmo. Principalmente se não tiver as raízes fincadas. Nós vamos ver o que foi que Jesus falou que arrepiou tanto essa gente. O que foi que Jesus disse que fez esse povo desistir. No versículo 66 diz que muitos até que eram chamados de discípulos não queriam mais andar com Jesus. Se levantaram e foram embora. E Jesus olhou para aqueles poucos que ficaram. Talvez se ele fosse carnal, ele dizia assim, vou ter que melhorar a mensagem. Para ver se a multidão volta. Ou vamos ter que vamos fazer uma cruzada de milagres no deserto. Uma cruzada de milagres na praia do Mar da Galileia. Vamos fazer? Pregador Jesus, traga os paralíticos, cancerosos, traga os de cadeira de roda, traga os doentes, traga os enfermos. Vamos encher essa igreja de novo. Porque quem é o pregador dessa igreja? Jesus. Só que a igreja está vazia. E você pergunta, como que a igreja de Jesus fica vazia? Porque só ficou quem é discípulo. A multidão foi embora. E Jesus não tem compromisso com multidão. Jesus só tem compromisso com discípulo. E ele não fez uma cruzada de milagres para poder chamar mais gente. Ele não fez uma cruzada de prosperidade para poder fazer o povo querer ficar rico e encher a igreja. Ele não distribuiu um amuleto santo, uma água ungida, não mandou o povo passar em cima de um tapete de sal para poder aumentar a multidão. Ele não fez promessas ao público. Ele olhou para os poucos que ficaram e falou bem assim, e vocês que ficaram não querem ir embora também não? A estratégia de Jesus não foi querer que a igreja aumentasse. A estratégia de Jesus era falar bem assim, vocês não querem ir embora também não? Aí você fala, mas credo, que Jesus sem educação, né? Só ficou uns 4 ou 5, só ficou uns 12, na verdade. E em vez dele amaciar para quem ficou, ele ainda parece que não faz muita questão de que os 12 fiquem. É que Jesus não precisa amolecer a mensagem para agradar ninguém. Porque Jesus não tem medo de perder ninguém. E sabe por que Jesus não tem medo de perder ninguém? Porque ele disse, as ovelhas que o meu pai me deu estão nas mãos de meu pai e ninguém as arrebatará de lá. Jesus é do tipo de pregador que não amacia a mensagem com medo de perder público. Jesus é o tipo de pregador que não amolece a mensagem para não perder curtida. Ele fala o que tem que ser dito e quem tem ouvidos para ouvir que ouça. E quem quiser levantar e ir embora, fica à vontade. Quando ele disse, vocês não querem ir embora também não? Pedro levantou. Para quem iremos? Para onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. As palavras que o Senhor disse são espírito e vida. E eu vivo por causa dessa palavra. Eu não posso ir embora daqui. Porque o meu coração já está apaixonado, envolvido, comprometido com essa mensagem. Pergunta para mim assim, pastor. Pergunta, pastor. O que foi que assustou?
Esse povo, fala assim, meu Deus. O que faz muita gente até hoje sair da igreja. Não mudou muita coisa. Você quer ver? Começa a pregar o que Jesus pregava para você ver. É que tem alguns lugares que está muito cheio. Não estou fazendo justificativa para a igreja que não cresce. Não estou falando sobre isso. Mas estou querendo dizer para você que algumas igrejas, alguns pastores, eu não vou aqui extrapolar nessa palavra, mas a mensagem de Jesus já não está mais nos sermões. Em muitas delas, não prega mais cruz, não prega renúncia, não prega essas coisas. Por quê? Porque se pregar isso, não ganha membro. Então, a gente coloca uma campanha, bota uma chamada bonita, nesta quarta-feira poderosa, venha receber. Esses dias eu vi uma chamada que eu quase morri do coração, mostrei para a Luciana. Eu fui no céu e voltei. Estará nessa cidade o homem que fala com os anjos. Eu falei, meu Deus. O profeta fulano de tal, por ética eu não vou falar. E ele põe a mão e os mortos ressuscitam, os enfermos são curados. E aquilo, irmão, uma chamada, você fala assim, meu Deus, até eu fiquei com vontade de ir lá, mas não, estou brincando. Mentira, irmão. Vocês sabem que eu não sou disso. Mas quando eu olhei, falei, como que é? Venha participar desta poderosa campanha. O profeta que conversa com os anjos. Falei, mas tá muito bom esse homem. Ele conversa com os anjos. É o bichão mesmo, hein, doido? Ele conversa com os anjos. Sei que vale tudo para aumentar a multidão. Vale até distorcer a mensagem para aumentar a multidão. Mas Jesus ainda está dizendo, as ovelhas que o meu pai me deu estão nas mãos de meu pai, ninguém as arrebatará de lá. A mensagem não vai ser torcida, nem retorcida, nem distorcida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quem não gostar, só não comer. Por quê? Porque na mesa do pão que Jesus serve, tem, receba, seja curado, seja liberto, seja abençoado, mas também tem renuncia, também tem abandona o seu pecado, também tem abandona o seu mau caminho, converte e deixa para você alcançar misericórdia. Na mesa de Jesus tem tudo isso. Ou você come tudo que ele serve, ou então você não come nada. Posso ouvir um amém aí? Vamos para o texto que nós lemos, Lucas 14. No 25 tinha uma multidão. Aí Jesus começa a pregar. Ele fala bem assim, se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí quem não está disposto a fazer isso, levanta e vai embora mesmo. Assim, eu quero isso não. Eu vou aborrecer minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família, meus primos, meus tios. Não. Aí alguém vai olhar para esse texto e falar assim, meu Deus, mas Jesus pediu para brigar. Fala comigo assim, aborrecer. Jesus mandou aborrecer. Jesus disse que tinha que aborrecer. Só que esse aborrecer aí é o mesmo aborrecer que é usado em Gênesis 29, 30 e 31, quando diz que Jacó amava Raquel e aborrecia Lia. Então esse aborrecer não é prejudicar, não é odiar, não é destratar. Esse aborrecer fala de níveis de amor. Jacó amava Raquel e aborrecia Lia. Qual era o entendimento disso? Ele odiava Lia, sim ou não? Não, mas ele amava mais Raquel. Então, esse é o sentido de dizer que ele aborrecia, ou seja, é um termo comparativo de níveis de entrega sentimental, de amor. Então, Jesus disse, se você não estiver disposto a amar a Deus mais do que você ama seus filhos, mais do que você ama seu marido, mais do que você ama sua esposa,
mais do que você ama seus pais, em outras palavras, se tiver qualquer tipo de amor na sua vida que supera o amor que você tem a Deus, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Aí eu digo, você é só multidão. Então você percebe o nível de comprometimento que ser um discípulo de Jesus requer de nós? Aí você vai falar bem, você que é pai, que é mãe. Ah, pastor, e é meio complicado, porque meu filho, meu Deus do céu. O filho que é apaixonado pela mãe, né? Então, qualquer coisa que competir com o nível de amor que nós temos a Deus, porque é mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe nada que mereça o meu amor, a minha entrega, a minha dedicação mais do que Deus. De Deus depende até mesmo o ar que eu respiro. Se Deus fechar a torneira do oxigênio, eu morro agora mesmo. E amanhã tem velório na Capela Jardins. Se Deus fechar a torneira do oxigênio, o que vai ser da minha vida? Então, esse amor acima de todas as coisas se você não estiver disposto a isso, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Quem está comigo? Pai, mãe, mulher, marido, filho, nada disso pode competir com a posição que Deus deve ocupar na sua vida e na minha vida. Quem consegue entender o que eu estou falando? Diga assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Quem aí ama sua mãe? Tem mãe que fala bem assim, eu tenho 2 filhos. Pergunta para ela, qual dos 2 que você ama mais? A mãe até fica braba na hora dessa. Não tem, é tudo igual. Ah, pastor, não tem como comparar. Amor de mãe é um. Amor de esposa é outro. Amor de filho é outro. Mas nenhum deles está à altura do amor de Deus. Pais, isso não é tarefa difícil. Ensinar as criancinhas. Você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Eu sou grato pelas pessoas que fazem alguma coisa boa para a minha vida. Toda vez que eu encontro alguém que é generoso comigo, que faz uma coisa boa comigo, que me ajuda, eu amo essa pessoa. Eu gosto dessa pessoa, eu tenho afeição por ela. Mas cada amor no seu lugar. Você vai dizer, por que eu devo amar a Deus? Primeiro porque Ele deu a vida para você. Porque se não fosse Ele, você não estaria aqui. Então, se para minha mãe e para o meu pai, que na concepção me conceberam fisicamente, eu já tenho gratidão e amor, você imagina por Deus, que escolheu Erasmo Divina para poder me gerar. Filho, se eu sou grato a Deus por poder ser pai, se você é grato a Deus por poder ser mãe, se você for grato a Deus, se você for grato ao seu filho, porque pai e mãe sabem disso. Quando o filho chega, ele muda a vida da gente. É um pensamento antes e outro pensamento depois. Se você já ama o seu filho, pelo que ele proporcionou pela sua vida, como é gostoso você chamar de pai, de mãe. Imagina Deus que foi que escolheu você para gerar essa bênção. Então, antes de qualquer coisa que nós possamos receber, de qualquer uma dessas pessoas que ele diz que nós precisamos estar dispostos a aborrecer, ou seja, tirar do nível de comparação de amor para com Deus, qualquer coisa boa que essas pessoas fizerem, nenhuma delas pode ser comparado com aquilo que Deus nos fez, porque nós existimos por Ele. Você consegue entender? Aí alguém que tem tronos, tem altares edificados no seu coração,
que apaixonar demais, se você largar de mim, eu morro. Já viu isso aí, adolescente, né? A namorada largou dele, ele quer pular da ponte. Que fase. E alguém que não pegou esse nível de compreensão de que tudo que temos, o que somos, devemos a Deus, elas não conseguem ouvir esse discurso. E diz assim, isso aí para mim não dá. Não dá. É complicado para mim entender isso. E aí levanta e vai embora. Mas vamos no outro versículo, 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, também não pode ser chamado de meu discípulo. Aí, o hino da irmã Damares. Agora é só a vitória. Tem pessoa, irmão, que foi iludida que nem abelha na folha de plástico. Não. Porque disseram para ele bem assim, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ah, é? É. O que vai acontecer se eu entregar minha vida para Jesus? Ah, meu irmão, você vê um mar de vitória que você vai mergulhar nele. São águas profundas de bênção. Todo dia vai ter um testemunho de vitória para você contar. É só bênção, irmão. Você está com a conta vermelha, Jesus vai encher a sua conta de dinheiro. E aí fica tudo. É mesmo? É? Você está doente? Ih, você batiza hoje, amanhã você pode repetir todos os exames, está curado. Você acredita que tem gente que ilude as pessoas com esse tipo de promessa? Dizendo que depois que ela vier para Cristo, todas as lutas dela vão terminar e vai ser só vitória. Tem um hino. Agora é só vitória, agora é só vitória. E a pessoa está iludida que nem a abelha na flor de plástico. Aí no primeiro espinho que ela tem que pisar, ela fala, mas não foi isso que prometeram, nem Jesus prometeu isso. Jesus disse, qualquer que não levar a sua cruz, você entenda que entregar a sua vida para Cristo é você abraçar com a cruz de Cristo. O que é discípulo? Discípulo é imitador. E se é discípulo de Jesus, imita Jesus, que levou a cruz até o Calvário sem reclamar. Como o cordeiro mudo, ovelha muda foi levada ao matadouro. Ah, pastor, você está falando que a vida do crente é ruim? Não tem vida melhor do que a vida do crente. Carregar a cruz com o coração cheio de esperança, sabendo que a eternidade fica logo ali. E quando todas as coisas terminarem aqui, o reino celestial com Deus está separado para nós. Então a gente caminha sabendo que estamos levando cada um a nossa cruz. Então, irmão, vai ter o dia que você vai ter que enfrentar o dia mau. Vai chegar a má notícia um dia, a enfermidade um dia, o problema um dia, a luta um dia, o problema no casamento um dia, o problema com os filhos. Todos nós estamos sujeitos a passar todo tipo de tribulação nessa vida, porque o sol nasce para todos, para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Mas a cruz é só para quem quer andar com Jesus e carrega a cruz com o coração cheio de alegria. Quando você tiver que passar pela luta, pela prova, pela dificuldade, você se sinta feliz, como o apóstolo Paulo disse, eu me glorio nas tentações, nas tribulações, nas angústias, porque cada uma delas me acarreta um peso de glória. Cada luta que nós passamos levando a nossa tão pesada cruz, Deus está no céu anotando todas as coisas. Quando nós não murmuramos, não reclamamos, não questionamos, mas obedecemos e honramos a Deus com alegria, mesmo diante dos calvários que essa vida nos propõe, a gente segue dando glória ao nome daquele que é digno de toda glória, sabendo que a glória maior está reservada nele para a eternidade. Daqui a pouco a gente chega lá, todas as angústias dessa vida terminam, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e o nosso coração poderá então dizer, tenho gozo no meu Senhor, porque ouvi da voz dele, vinde a mim, benditos do meu Pai, entrai para o gozo que está preparado para vós, desde a fundação dos séculos. Não tem preço.
Vale a pena qualquer cruz, qualquer luta, qualquer calvário, quando você está mirando o céu. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. E se você não ir após Cristo, se você não vir após Cristo, carregando com alegria a cruz que lhe é proposta nessa vida, você não pode dizer que você é um discípulo de Jesus. E não sou eu que estou falando isso. Foi ele mesmo quem disse. Ninguém pode se fazer discípulo de Jesus. Eu não posso subir no Monte Santo Antônio, pegar um balde de óleo, derramar na minha cabeça, cair no chão babando e levantar dizendo, a partir de hoje eu sou um discípulo de Jesus. Ninguém pode se fazer discípulo de Jesus. Não sou eu que defino quais são os critérios para ser um discípulo de Jesus, quem está comigo nessa noite. Não sou eu que defino o que é ser discípulo de Jesus. Mas ele disse, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, você não pode ser discípulo. Se você não levar a sua cruz e não vir após mim, você também não pode ser chamado de discípulo. Essa renúncia, essa abnegação dispensa muitas pessoas do Evangelho. Dispensa. Porque alguém que vê essa proposta fala bem assim, então já que é assim, então melhor não. Fala assim, multidão, ouve e vai embora. Por quê? Porque essas coisas do seguir a Cristo, de ser discípulo, são pesadas. Percebe? Humanamente falando, você vai falar o que é ser discípulo de Jesus de verdade, não para fazer número. Entende? Não para fazer número, mas de verdade. Você vai explicar como que é ser um discípulo de Jesus, alguém vai ouvir e falar, não, isso não é para mim. Você conhece alguém? Você conhece alguém que talvez até falou, vou fazer um teste para ver se eu dou conta. É fácil deixar o que você está fazendo quando a proposta envolve algo mais prazeroso e satisfatório. Então, se ele chegar para você e falar bem assim, larga tudo que você está fazendo que eu vou propor para você uma coisa de natureza terrena que seja melhor do que aquilo que você está vivendo. É fácil. Mas o que Jesus está propondo é uma cruz. Diga para o teu irmão, cruz. Cruz. E cruz não é coisa fácil. Cruz não é brincadeira. Cruz não é para qualquer pessoa. Cruz. Cada um leva a sua. Tem como emprestar a cruz do outro? Algumas vezes a gente não dá conta de levar, mas que bom que o céu sempre manda ajuda, porque Jesus também não deu conta de levar a cruz dele. Pastor, o que está falando? Heresia, heresia, heresia. Grita 3 vezes, heresia, heresia, heresia. Vai me matar. Aquela cruz era, humanamente falando, pesada demais para qualquer pessoa carregar, inclusive Jesus. A Bíblia diz que teve um momento que os pés resvalaram. Ele não suportou e caiu. Só que vinha descendo naquela rua um homem, Simão de Cirene, por isso ele era chamado Cirineu. E ele foi constrangido a terminar de levar a cruz para Jesus até concluir o caminho. Não é feio. Na hora que você sentir que a sua cruz está pesada demais, não é para você desistir, mas você pode pedir ajuda. Vou falar de novo. Deus dá para alguém uma cruz que ele não consegue carregar, sim ou não? É fácil falar não, só que a resposta é sim. Porque aquela cruz que Jesus levou era pesada demais.
aqui num jejum comigo que o negócio tá feio. Irmão, meus pés não estão cansados, eu não dou conta mais. E é bom que nós temos uns aos outros, porque discípulo gosta de discípulo. Discípulo anda com discípulo, ama discípulo. Por quê? Porque o nosso coração se ajunta na caminhada. E quando a cruz de um está derrubando ele, eu vou lá e ajudo ele a levantar. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um, porque quando um estiver caindo, o outro vem e ajuda a levantar. Fala pro teu irmão, quando a cruz estiver pesada, pode contar comigo que eu te ajudo a carregar. Fala mesmo! Agora fala para ele de novo. Quando a minha estiver pesada, eu vou gritar seu nome. Não faz de surdo, não. Me ajuda, que tá feio o negócio. E algumas vezes eu precisei pedir socorro. E graças a Deus que eu nunca deixei a minha cruz cair no chão. Porque quando eu não dei conta de levar ela, Deus levantou sempre alguém do meu lado para me ajudar. Você pode glorificar a Deus por isso? Por fim, eu quero terminar. Ainda no capítulo 14, ele disse, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? 29. Para que não aconteça que, depois de haver proposto os alicerces, ou depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Por fim, coloca a mão aí no seu coração para você me ouvir com bastante atenção no que eu vou falar. Jesus disse, se não aborrecer pai, mãe, irmãos, ou seja, amar Deus acima de tudo isso, não pode ser chamado meu discípulo. Se não tomar a sua cruz e seguir a mim, não pode ser chamado meu discípulo. Então vocês avaliem muito bem antes de entrar nesse negócio. Vou falar de novo. Avalia muito bem antes de entrar nesse negócio. Ele disse, um homem foi edificar uma torre, mas ele não avaliou quanto de dinheiro ele tinha para bancar aquela obra. Ele só fez os alicerces. Todo mundo passava na rua e zombava dele, dizendo, veja, começou e não teve condição de terminar. Deu 3 passos e depois caiu e ficou prostrado no meio do caminho. A Bíblia diz que esse homem foi motivo de zombaria. Ele começou a edificar, mas não pôde acabar. O que Jesus está propondo com essa palavra? Vem interpretá-la comigo e aplicar. Se esse homem tivesse tido uma noção de quanto ele gastaria para finalizar aquela obra, e ele percebesse que ele não tinha dinheiro para terminar ela, ele nem tinha começado. Onde estava a insensatez dele? A insensatez dele estava em perceber que ele não tinha recurso suficiente para terminar, e mesmo assim ele começou. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Elas vêm a Cristo sem fazer a devida análise daquilo que Jesus está colocando nesse texto, que é pré-requisito para ser discípulo. Aí dá 3 passos e cai prostrado no meio do caminho. Você pensa assim, o que foi com fulano? Sumiu. Não. Ele não avaliou o preço que ele teria que pagar para poder se engajar nesse negócio. E ele foi baleado na primeira tentativa de Satanás contra ele. Quantas pessoas vêm a Cristo por pressão psicológica? Quem aqui não é crente? Levanta a mão. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno é muito ruim. Se Cuiabá é quente, você não sabe como que é o inferno. Lá o bicho não morre, a chama não apaga. É capeta com garfo espetando você de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A pessoa fala, meu Deus, e agora? Vou aceitar. E vem.
Vem com o quê? Vem com medo. Com medo de ir para o inferno. Mas não entendeu o preço do discipulado. E aí quando o medo passa, ele desvia. E vai com o inferno com medo e tudo. Você consegue entender o que eu estou falando? Na pandemia, coronavírus está matando. Passa álcool em gel e põe a máscara. Tudo. Gente que enrolava até uma camisa na cabeça. Ficava só o olho para fora. Desaglomera, não chega perto de mim. E aquele negócio. Só que dali a pouco o tempo foi passando e o medo das pessoas foi meio que diminuindo. Dali a pouco, a máscara só no recinto, né? Na rua já tira. Aí álcool não precisa também, né? Já é exagero. De vez em quando lava a mão. Dali a pouco nem no recinto, não precisa mais de máscara não, dá tudo certo. E o medo vai passando, porque medo tem prazo. Até uma hora o medo passa. Então uma pessoa que vem a Cristo porque está com medo, por pressão psicológica, ela não tem condição de permanecer. Ela vai ser igual a esse homem, não mediu as consequências, ela vai colocar o alicerce e vai ficar lá passando vergonha. Todo mundo vai olhar para ela e falar assim, olha lá, não batizou? Ixi, não foi na igreja? Até chorou. Tô falando, não deu 3 dias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem outras que é emoção, né? Ouve uma palavra bonita, aí no final coloca um fundo depressivo. Aí o pastor começa. Você que está aqui hoje. Ah, meu irmão, você não sabe. E a pessoa começa a chorar ali, está emocionado. Aí vem na frente, aos prantos, cai de joelho. Eu quero Jesus. Mas não avaliou o preço do discipulado. Aí veio por cada emoção. O que acontece? Edifica o alicerce, não consegue terminar. Fica prostrado, cai e não se levanta mais no meio do caminho. Vai se tornar o quê? Motivo de zombaria. Um dia alguém vai até fazer um comentário na foto do seu batismo postado lá. Mas você não estava na igreja? Aí vai pesquisar no Instagram da pessoa, tá lá um dia postando, o melhor dia da minha vida, batismo. Aí no outro dia tá com uma latinha de Heineken na mão, falando, bem, hoje é o dia da benção. Assim, mas que não tava? Tava. Mas não mediu o preço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que a gente fala de aceitar Jesus como se fosse uma coisa assim que ai, que legal, né? Aceitou Jesus. Só que, irmão, tem que entender que você vai entrar num negócio cabuloso. Na hora que vier essa espada espiritual te lintando lá, demônio, batalha, aquela luta, aquele negócio assim, meu Deus. Irmão. Só que fala um negócio, você vai medir a consequência, vai perceber que você dá conta de vencer por causa do Senhor e não por sua própria força. E vai ser a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Outros, pressão psicológica, medo, emoção. Fica de pé aí. Aceitar o desafio do discipulado é uma decisão que precisa ser pensada. Quem está comigo, diga amém. Mas é uma decisão urgente. Vou falar de novo. Se decidir por Cristo é uma decisão que deve ser pensada. Porém, é uma decisão urgente. Eu não vou fazer apelo. Você quer aceitar Jesus? De jeito nenhum. Mas eu quero que cada um de você vá embora para casa. E você que está assistindo pelo YouTube, porque essa palavra vai chegar até você. Que essa seja um ponto de interrogação na sua mente e no seu coração. Pensa nos desafios do discipulado. E aí você vai dizer se você vai querer ser contado entre a multidão ou se você vai ser daqueles discípulos que fica dizendo e reconhecendo assim, eu não tenho para onde ir porque só tu tens palavra de vida eterna. Amém? Fala assim, eu não quero ser multidão.
Eu não quero ser contado entre os que desistem. Diga, eu não quero ser frequentador de igreja. Fala assim, Espírito Santo, me dá um coração de discípulo. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos e começa a falar com o Pai. Ele está ouvindo você orar nessa hora. Ele conhece o quanto nós somos falhos. Ele conhece quantas vezes setas de desistências são lançadas contra a nossa mente e contra o nosso coração. Quantas vezes o inimigo astuto, mentiroso, ele sopra mensagens negativas na sua mente, dizendo, você não precisa disso, você não tem que passar por isso, você não precisava estar aí. Satanás muitas vezes lança seta na mente dos crentes, dizendo assim, você está perdendo sua juventude dentro de uma igreja, você podia estar aproveitando a sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, a melhor forma de você aproveitar a sua vida, é você gastando ela na presença daquele que te deu a vida. Oh, eu quero orar nessa noite, Pai, vai de encontro àquele irmão que está fraco na fé nessa noite, que Satanás tem enredado ele em suas mentiras, colocando setas de desistências na sua mente. Em nome de Jesus, Pai, repreenda agora toda voz que não é tua, que seja silenciada em nome do Senhor Jesus Cristo, toda voz desmotivadora das trevas. Ah, o Senhor conhece a intenção que trouxe cada um aqui. Nós não queremos só uma experiência de uma noite com o Senhor, nós não queremos passar pela experiência de um culto, nós não queremos só um momento com o Senhor. Senhor, nós não queremos ser como uma plateia que assiste um show, como um torcedor que assiste a partida do time do seu coração, mas nós queremos ouvir naquele grande dia, vinde a mim, benditos do meu Pai. Há um preço a ser pago até que esse dia se complete, mas eu te peço nessa noite, Senhor, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, porque quando nós entramos nessa empreitada, alguns de nós não medimos as consequências, mas no meio do caminho, cá estamos nós, implorando pela tua misericórdia, nos dá condições de completar a carreira, nos dá condições, Senhor, de chegar até o fim. Não deixa, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança desfalecer no meio do caminho. Não deixa, Senhor, que Satanás roube o nosso coração de ti. Tira do nosso caminho todos os pratos malignos, todas aquelas ofertas que Satanás tem apresentado diante dos nossos olhos, para fazer os nossos pés tropeçarem e cair. Por favor, Senhor, eu te peço, nos ajuda a chegar no alvo, nos ajuda a completar a carreira, nos ajuda a guardar a fé, nos livra, Senhor, de desesperançar no meio da trajetória, nos livra, Senhor, de desanimar no meio do caminho. Eu clamo a ti pelos meus irmãos que ficaram caídos no meio da trajetória. Satanás os feriu com grande seta, mas eu peço a ti nessa noite, começa, meu Pai, a restabelecer a vida, o fôlego de vida, que os ossos secos possam ter vida outra vez nessa noite.